eu estava falando com o Senhor, eu ia pregar sobre visão nesse lugar. Eu falei, vou pregar sobre visão. Vou falar sobre visão. E Deus falou assim, não, você vai falar sobre honra. Porque honra, quando o nosso coração está cheio da honra, a gente vai fazer a visão andar. O Ministério de Música está liberado, eles estavam aqui se balançando já, pensando, será que o pastor libera, será que não libera? Aleluia. Vou deixar o Marco botar o... Aí, ó. Ô, glória, a equipe aqui é forte, rapaz. Muito obrigado, tá bem? Vocês são a bênção. E aí? Palmas para o Ministério de Música. Eita, glória aí, ó. Todo mundo com vergonha. Aí, coisa boa. Eita, glória. Muito engraçado, né? É engraçado, irmão, quem fica aqui na frente, quando está pregando e tudo, fica de boa. Mas quando alguém que está aqui na frente dirigindo, coloca essa pessoa em evidência, gente, é muito constrangedor, é muito engraçado. A gente fica cheio de vergonha. É ou não é? Olha lá, vermelhinha, todo mundo vermelhinho. O Stallone não está não, vermelhinho não. O Alan está vermelhinho, olha lá. Tá branquinho, né? Aleluia, pastor é mais doido que o Batman. Vamos lá. Honrar a visão, como eu falei, honrar a mensagem, o mensageiro. Pode baixar um pouco o meu microfone, deixa eu abaixar aqui. A mensagem, acho que eu me mutei. Vai, baixa você, Marquinhos, que é melhor. Aleluia, aleluia. Aí. Então, honrar a visão é honrar a mensagem, o mensageiro e a unção que está sobre aquele que anuncia a mensagem. Jesus, ele falou assim em João 13, versículo 20. Vamos correr, amém, irmãos? Eu tenho, acho que um bom conteúdo aqui. Se você guardar esse conteúdo no seu coração, vai fazer a sua vida prosperar. Porque eu creio que é realmente a vontade de Deus que você ande em multiplicação e não ande em divisão. Amém, irmãos? A igreja é chamada e constituída para multiplicar, não para dividir. Vamos lá. João 13, versículo 20. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, receber a pessoa com honra, você, quando recebe um ministro, alguém que vem aqui pregar aqui na frente, quando você recebe o seu irmão que está aí do seu lado, você recebe ele com honra, porque ele é alguém comissionado pelo Senhor. Amém, irmãos? Todo mundo aqui tem um propósito em Deus a ser cumprido. A diferença é que talvez você não tenha descoberto ainda seu propósito, ou você ainda está amadurecendo no seu propósito, ou você se desviou do seu propósito e agora está sendo cuidado para que volte para o seu propósito. Amém, irmãos? Tem essa grande diferença. Pessoas sendo treinadas, pessoas sendo corrigidas, pessoas sendo tratadas, cuidadas. Porque às vezes a gente também se fere por falta de ter um acompanhamento, um pastoreio, de ter um cuidado, um zelo com as pessoas. Amém, irmãos? Aleluia. Deus é bom e é bom em todo tempo. Então, honrar, você honra o seu igual que está do seu lado. Amém? Você honra quem está acima hierarquicamente no ministério. E você honra também, irmão, se você for um líder, aquele que está abaixo também. Hierarquicamente, eclesiasticamente falando. Amém? Ministerialmente, o pastor, apesar de a gente entender que o pastor é aquele que serve, não é, irmão? Você não entende isso, que o pastor é aquele que serve? Eu sou honrado por pessoas que cuidam de mim aqui. Amém? Mas eu estou sempre aqui para servir a igreja. Esse é meu comissionamento. Cuidar da igreja, puxar a orelha. Você vai ouvir isso aqui um pouco na ministração. Mas a minha função aqui é servir. E algumas pessoas aqui estão na posição de ser servido. Mas quando você honrar aquele que está do seu lado, você honra aquele que está sendo liderado por você, você está honrando aquele que porta a unção. Honrar quem porta a unção é honrar o próprio Deus. Porque a unção quem é, irmãos? A unção, ela é a manifestação do poder de Deus sobre a minha e a sua vida. Então, se você honra a manifestação, você honra a unção de Deus sobre a vida de quem está do seu lado, você está honrando o próprio Deus. Então, quando você desonra quem está do seu lado, seja ele filho, mulher, marido, pastor, líder, diácono, seja quem for, você está desonrando o próprio Deus. E nós não, aqui nessa igreja, nós não andamos em desonra. Amém, irmãos? Nós andamos em honra aos irmãos, a todos vocês e ao Senhor. Então, João 14,15, Jesus falou assim: se me amas, guardas os meus mandamentos.
João 15:10. Vitor, hoje eu acho que você não me acompanha. João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço aonde? No seu amor. Então, se você guarda os mandamentos, você vai permanecer no amor de Deus. Jesus falou, você permanece no meu, assim como eu permaneço no amor do Pai. Que Ele me enviou. Ele que me comissionou. Então, permanecer no amor é permanecer sendo cuidado. Amor é cuidado, é zelo, é suprimento, é doação, não é orgulho. A pessoa fala, eu amo você, mas aí não abre mão de nada para que a outra pessoa esteja melhor. Isso não é amor, isso é egoísmo. Amém, irmãos? Pessoas egocêntricas que vivem assim, manipulação, manipulam para que ele consiga extrair da outra aquilo que ele quer. Crente não. Você vive como? Você se doa para que o outro que está do seu lado seja feliz. Não é desse jeito? Amém. Aqui na igreja é. Você aqui dessa igreja, você vive se doando para o próximo, não botando peso no próximo. João 8:29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então você vê que Jesus, ele tinha consciência que Deus estava com ele. Por quê? Porque ele fazia sempre o que agradava a Deus. Quando você está fazendo, está agradando ao Senhor, você vai ter realmente uma consciência de que Ele está contigo em todo tempo. Amém, irmão? Porque Deus, Ele não vai estar com as pessoas que erram. Ele não está junto com você no erro, não está. Ele está com você junto no ajuste, no acerto. Mas no erro, você está sozinho. Você não, quem erra, amém? Eu creio que você aqui, você anda segundo a direção da palavra, você faz o que agrada a Deus, você vive segundo isso e você colhe os benefícios do reino. E aí eu quero falar um pouco sobre algo que às vezes as pessoas deturpam um pouco, que é a respeito da submissão. Submissão é algo que precisa ser muito bem entendido. As pessoas às vezes confundem um pouco o que é ser submisso, o que não é, o que é obedecer, o que não é. Amém? Submissão. A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Alguém tem um objetivo, uma missão, e aí você entra debaixo daquela missão. Você está cooperando com essa pessoa. Amém? Nós temos ali o caso do Leandro, que é militar. O comandante dele dá uma missão. Se a missão vier do comandante, o Leandro está submisso à missão do comandante. Então ele está servindo o comandante na mesma missão. Estar submisso não quer dizer que ele virou o lacaio, não. Quer dizer que ele tem um objetivo, ele entendeu a missão e ele vai seguir porque ele acredita nessa missão. Ser submisso é isso, amém, irmãos? Aí, às vezes, tem marido que fala assim, você tem que se submeter a mim, mas o homem não sabe nem para onde quer ir. Aí eu vou, senta no gabinete e eu pergunto, então, irmão, qual é o seu projeto de futuro? Ele fica assim, não sabe para onde vai. Se você não sabe, já dizia Alice, o coelho na lista dos Países das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é? E aí, a gente vê aquele desequilíbrio no casamento, onde a mulher atropela o marido. Porque geralmente o marido é fraco, ele se exime da responsabilidade, não tem um governo, ele não tem um governo de protetor. Ter o governo, ser forte, irmão, não é você exercer sua força, falar alto, gritar na cara de alguém, não. Ou grandão, falar assim, o que é? Quem manda que sou eu? Isso não é ser forte. Isso é ser um frouxo. Amém? Porque você precisa usar de intimidação para alguém te obedecer. Isso não é certo. Ser forte é a sua esposa olhar para você e falar assim, ele é meu protetor. Eu confio nele porque ele me protege. Ele me supre, ele me ama, ele se doa para mim. Isso é ser forte. Você ser uma pessoa tão generosa ao ponto de você abrir o seu coração, a sua vida e se doar para aquela sua esposa. E aí a esposa vai ser uma esposa submissa. Porque se você não sabe para onde vai, não tem projeto de futuro, está no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então se você está indo com a maré, irmão, a sua esposa não é obrigada a ir com a maré junto contigo. Aí você vê um monte de mulher, porque uma leoa, se o leão não defende o bando, as leoas elas vão e defendem. É ou não é assim? E aí o homem fraco, o que acontece? Quando o homem é fraco, a mulher se levanta com autoridade dentro de casa. Aí começa o problema. Porque o homem, isso no contexto natural, mundano, também no contexto religioso, irmão.
O homem que é para ser o protetor, que é para ser o governo da casa, o que acontece? Ele se exime, aí ele vê que ele está falhando, a mulher toma a frente da casa, fica no embate, aí começa o desequilíbrio, que ela quer mandar porque vê que ele não manda, e aí ele quer mandar porque ele entendeu que é assim, que o homem tem que mandar, que não sei o que, não sei o que lá, e começa a briga dentro de casa. Aí o casamento fica todo desregulado. Aí chega aqui no gabinete, vai conversar, eu já vejo logo, tudo orgulho, porque um não abre mão disso, o outro não abre mão daquilo, aí o casamento está destruído. Se você ler 1 Coríntios 13 e andar segundo aquilo ali, pronto, resolve tudo que é problema. Amém, irmão? Eu não estou falando de teoria, não. Eu também já fui um grosso, arrogante, já fui uma pessoa mandona, e eu entendi, eu fazia mal para minha esposa, e aí eu entendi que o meu comportamento não era bom. E até hoje a gente vive se ajustando, tanto eu quanto ela. Porque o ajuste é até a gente ir para o céu. Quando chegar no céu, a gente vai conhecer todas as coisas nos serão manifestas, e a gente vai entender, entendendo, a gente vai viver segundo aquilo que entende. Mas agora, a gente precisa aprender. Amém? Por isso você está aqui na igreja. Se você está numa igreja que não te incomoda, não cutuca você, que não te faz avançar, mudar, não faz você esticar, irmão, sai dessa igreja, porque essa igreja está fazendo diferença nenhuma na sua vida. Se tornou um clube social. Se a gente prega a palavra ela nos obriga, ela nos traz, ela nos obriga a olhar para dentro e ver aquilo que a gente está errando. Então ela nos traz uma responsabilidade de, conhecendo a verdade, a gente trabalhar para ser liberto nessa verdade. Está dando microfonia. Amém, irmão? Então, conhecendo a verdade, a gente vai ser liberto por ela, mas se quiser. Amém? Se você andar segundo ela. Então, vamos seguir. Submissão e obediência é receber ordem que não fere a palavra e cumprir. Ser submisso é você receber uma instrução, um comando que não fere a palavra e você cumpre esse comando. Então, isso é ser submisso e obediente. Submisso sem obediência é receber a ordem que fere a palavra e não deve obedecer. Se fere a palavra, você não obedece. A gente tem vários exemplos na Bíblia. João estava pregando, falaram assim, ó, para de falar desse Jesus. João falou, eu não vou parar. Ele tomou uma surra. Mas ele falou, eu não vou obedecer o que você está falando. Uma autoridade estava falando com ele, ele falou, eu não vou obedecer, porque isso aí fere a palavra, fere aquilo que eu recebi como mandamento. Então, irmão, se alguém dentro do seu contexto familiar, seja lá onde for, te der uma ordem que vai ferir o princípio da palavra, você não deve ser obediente a isso. Amém? Aleluia. Não ser submisso e obedecer. Tem gente também que acha que ser submisso é você obedecer a qualquer custo. Não, às vezes a pessoa obedece sem ser submisso no coração, sem estar ligado com a visão, com a missão. E aí como é que é? É fazer com medo da punição ou dano que... porque tem medo de sofrer uma represária. Não ser submisso e não obedecer. Se a pessoa não está, se aquele que está falando contigo não fere a palavra, irmão, e você não se submete, não obedece, você é um rebelde. Você não, quem faz isso? Amém? Fala, eu não faço isso. Então você não é um rebelde. Mas quem não se submete à unção, à visão que tem, não se submete aos seus patrões, não se submete àquilo que ele tem como liderança, se você trabalha dessa forma incorreta, você está com um comportamento de rebelião. E o diabo, a palavra de Deus compara o pecado de rebelião como feitiçaria, como um culto demoníaco. Porque foi assim que o diabo trabalhou lá no céu e foi expulso. Amém? Ser submisso não é concordar. Se você concorda com algo e quer fazer, você não precisa se submeter. Amém, irmão? Mas a verdadeira submissão é, por mais que você possa não concordar com aquilo, você se submete. Não, mas isso aí não é bíblico. Não é. Jesus, ele estava no Getsemane. E ele fala, Pai, se possível, afasta de mim o quê? O cálice. Mas todavia, Jesus tinha uma vontade. Qual era a vontade de Jesus? Amém? Era não precisar passar pela cruz. Mas Jesus, ele se submete ao propósito que ele tinha, porque ele entendia que na submissão, ele obedecendo aquele comando, ele ia ter algo de recompensa lá na frente. Então, Deus amado, todas as vezes que o povo de Israel ele não se submetia à visão, não obedecia os mandamentos,
vinha um dano sobre eles. Mas todas as vezes que eles se submetiam e se mantinham fiéis ao Senhor, o que acontecia? Deus, ele fazia com que eles prosperassem. Amém, irmãos? Oh, glória. Amém. E a desonra, irmão, a gente precisa entender que a desonra, você desonrar tanto aquele que está do seu lado, quanto o seu pastor, quanto o seu líder, quanto o líder de departamento, quanto o seu marido, quanto a sua esposa, seja quem for que carrega a unção, isso gera na sua vida esterilidade. Amém? Quem desonra gera esterilidade na sua própria vida. Vamos ler isso lá. Mateus 13:54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria? E estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão e Judas? E não estavam entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Em outra passagem diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar poucos enfermos por imposição de mãos. Em outros lugares onde Jesus foi honrado, ele apenas falava e o milagre acontecia. Então você vê que o próprio Jesus foi impedido de operar coisas grandiosas por conta da incredulidade, da desonra, porque olhavam Jesus e entendiam que Jesus era comum. Você vê pelo texto. O pai dele não está aí? O pai dele não é aquele que a gente conhece, que trabalha aí com todo mundo aí na construção? A mãe dele não é a Maria? Tem os irmãos dele aí, tem as irmãs? Quem é ele? Ué, de onde está vindo essa sabedoria? Quem é ele para dizer que é o bom da situação? Nas palavras de hoje, estavam dizendo isso para Jesus. Consideraram Jesus como algo comum. Quando a gente considera o portador da unção como algo comum, a gente deixa de receber o poder que está sobre a vida dele. Porque, irmãos, se o poder soltasse raio, se a unção soltasse raio, você ia crer mais, porque você ia estar vendo. É ou não é? Você fala, não, existe uma unção sobre ele, eu vou honrar porque eu quero receber desse poder, porque você está vendo algo. Só que Deus é tão maravilhoso que o mundo espiritual se movimenta através da fé. É crer para ver, não ver para crer. Não é desse jeito? Por isso a gente honra e colhe recompensa. Eu tenho gente aqui que no meio de turbilhão, de tempestade, está sendo promovido em um monte de coisa. Tem gente aqui que foi curada. Tem gente aqui que recebeu o chamado da AIMA antes do tempo. Rapidinho recebeu. Tem gente aqui que estava querendo uma cama, uma geladeira e também a sua residência. Recebeu os três, um atrás do outro. Assim, mas muito rápido. Amém? E até o marido recebeu um jeito de conseguir realizar o sonho dessa esposa. Amém, irmão? Outra coisa que eu preciso ensinar para vocês. É importante demais você aprender isso. Peça para Deus o que você quer, irmão. O meio deixa Ele fazer. Amém? Que às vezes a gente quer fazer uma oração e a gente quer dar uma de arquiteto, de engenheiro da oração. Senhor, planejando como que Deus vai agir, não é? Porque a nossa sabedoria é infinita. Aí a gente fala, Senhor, toca no fulano para falar com o ciclano, para não sei o que, com não sei quem, e chegar até mim. Irmão, pede só o que você quer, irmão. Amém. Deixa Deus trabalhar em seu favor. Se Ele vai falar com o seu marido, com o seu amigo, com o seu tio, com a sua mãe, com o seu irmão, deixa Ele falar, porque Ele sabe o melhor meio. Porque Deus, Ele vai transitando pelos corações fiéis. Tum, 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 e chega. Amém, irmão? E aquele que abre mão, aquele que se entrega, que obedece ao chamado de Deus, tem recompensa. Eu conto a história do pastor Calxande. Quantos aqui já ouviram? Que o pastor Calxande estava num culto, e aí ele olhou para um homem e Deus falou assim, ó, pega o dinheiro que você tem na poupança, que ele tinha um dinheiro aplicado, guardado, para ele quitar a casa dele. Ele tinha um financiamento da casa, e aí ele estava com um dinheirão guardado, mas não quitava a casa. E aí Deus falou para ele assim, ó, pega esse dinheiro, preenche o cheque até os centavos e oferta na vida de fulano. Rapaz, mas ele lutou o culto inteiro para fazer aquilo. Ele fala que depois que ele recebeu aquela instrução, ele não ouviu mais nada do culto, ele só ficou brigando com o Espírito Santo. E ele falando, não é o diabo que está falando comigo. E aí Deus falava para ele, o diabo não vai mandar se dar nada para ninguém. E fica fiel ao que eu estou te falando. E ele, irmão, depois de tanta briga, ele foi lá e fez.
A oferta é tal, então vou fazer. Preencheu o cheque e entregou para o irmão. Ó, isso aqui é uma oferta na sua vida. O irmão foi lá e descontou o cheque, fez o que ele tinha que fazer, eu sei lá o que era. Se Deus falou para alguém abençoar alguém, é porque tinha um propósito naquilo, não é? Só que, irmãos, olha como é que Deus é maravilhoso. Um belo dia, pastor Calchane recebe uma ligação. Era o banco. Ô, senhor Cláudio, tudo bem com o senhor? Ele, tudo bem, então, aqui é do banco tal. Ele, então, olha, a gente está com uma campanha aqui onde a gente fez um sorteio. Nesse sorteio, as pessoas que foram sorteadas, elas tiveram seu financiamento quitado. E o senhor foi um deles. Então, o dinheiro que ele estava guardando para quitar um financiamento, ele ofertou na vida do irmão e ele colheu a quitação do financiamento da casa dele. Amém, irmão? Quem sabe se o irmão não orou precisando de um recurso? Aí Deus falou com quem? Com quem? O obediente? O obediente obedeceu. Deu aquilo que o Senhor tinha dado como instrução e recebeu o galardão, a recompensa. Porque, irmão, tudo que a gente faz para o reino, a gente não está gastando, a gente está investindo. Depois que eu aprendi que servir ao Senhor não é gastar, por isso que eu detesto essa palavra, vai gastar tempo na igreja, vai gastar tempo orando, vai gastar nada. Gastar, você gasta a sua vida num bar, bebendo na rua com os outros. Com Deus você investe na sua vida, irmão. Amém? Com Deus você investe, porque a palavra ela nos ensina a ser pessoas melhores, a tratar melhor a nossa família, a fazer tudo de melhor. Você não vê Deus falando assim, pega um prego e prega no seu pé. Você vê Deus falando isso? Não. Mas se você estiver lá na rua, bêbado, com um amigo desmiolado, é capaz de ele falar, tu tem coragem? Então prega agora um prego no teu pé. E você faz. Eu estou dando exemplo do prego no pé, mas quando não fala assim, vamos acelerar o carro. Já viu quantas mortes tem em Portugal? Por acidente de carro? É muita morte, irmão. Por quê? Imprudência. Conselho errado, na hora errada, de pessoas erradas. Se você seguir a palavra, você não vai fazer o que é errado. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Então, e aí a gente precisa entender submissão em alguns lugares. A visão, ela começa onde? Repete, na minha vida. A missão, ela começa a ser concretizada na minha vida e na sua vida. E aí, a gente precisa entender que para a gente andar e praticar e fazer com que a missão aconteça, a gente precisa honrar algumas esferas de atuação no nosso convívio. Uma delas é autoridades eclesiásticas, as pessoas que servem na sua igreja. 1 Tessalonicenses 5,12. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Admoestar é corrigir, animar, é um monte de coisa junto. Amém, irmão? E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então a Bíblia está nos ensinando a termos paz, a honrar aqueles que estão sob liderança na nossa vida. Liderança eclesiástica. Porque, irmão, quanto aqui já desonraram um líder e receberam, por conta da desonra, algum dano na sua vida? Eu posso levantar minha mão. Se quem tem coragem aí de levantar a mão assim, eu desonrei meu líder e recebi um dano. Alguns desonraram, receberam, mas não estão levantando a mão. Então tá bem. Amém, irmão? Que você já conversou comigo, eu sei a verdade. Mas aí, graças a Deus, alguns aqui também já levantaram a mão e você já viu que isso é um exemplo. Então, 1 Coríntios 16,15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é a primícia de Acaia e que tem se dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Então você vê que a família lá de Estéfano, eles começaram uma obra. E Paulo está falando, honra eles, porque eles começaram, eles estão aí como liderança, vocês têm que honrar eles. Amém, irmão? Que é muito fácil a gente chegar numa igreja, ver tudo pronto, sentar lá e falar assim, qual é desse irmão? É muito fácil a gente sentar num lugar de julgamento. Eu era desse lugar. Irmão, se tinha alguém que julgava os outros, era eu. Eu achava que tudo estava errado na igreja, que não estava bom, a música não estava boa, aquele pregador era chato. Eu já falei aqui várias vezes que eu me exponho nas pregações, né? Eu mesmo já conto meus podres de antigamente. Então, eu mesmo era a pessoa que sentava aí julgando. Eu não gostei do jeito que aquele irmão fala, não gostei da roupa dele, aquele irmão ele é chato, aquele irmão não se movimenta, quando ele fala me dá sono, aquele baterista não é legal, o músico não sei o quê, aquela irmã canta mal. Irmão, pelo amor de Deus. A gente está aqui para apoiar, não para julgar, amém? Não é o The Voice. Vamos lá. Hebreus 13, 17.
Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Hebreus 13:17. Vitor, pegou? Velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então, todo mundo que está liderando alguém aqui vai ter que dar conta. E aí, o que ele está continuando aqui? Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Porque independente se você me honra ou não, eu vou ter que estar aqui, irmão. Aí, o escritor aos Hebreus está falando, o pastor pode estar aqui com alegria servindo a sua vida, ou gemendo servindo a sua vida. Mas não diz em hora nenhuma que o pastor não vai estar aqui. Está dizendo? Está dizendo que gemendo ou se alegrando, o pastor vai estar aqui. Se você, quem me conhece de perto sabe que se você estiver num perrengue aqui é palavrão não, né? No Brasil não é. Um problema, passando por uma dificuldade. Quem me conhece sabe que se você me ligar eu vou lá e vou te ajudar. Amém, irmãos? Então assim, você tem a oportunidade de estar honrando os líderes dessa igreja para eles te servirem com alegria, ou você tem também a missão de irritar, de desonrar, de fazer o que for, mas a gente vai continuar aqui mesmo gemendo, servindo você com alegria. A gente vai servir com alegria, mas por dentro talvez a gente esteja gemendo porque você também não está facilitando o nosso trabalho. Não é, irmãos? Mas nós temos confiança no Senhor e nossa semeadura é nele. Por isso que a gente faz, ainda que gemendo, a gente vai fazer da melhor forma possível. Mas aqui nessa igreja não, amém? Vocês honram a liderança, honram cada departamento, cada líder, cada irmão, e aqui a gente trabalha com alegria, graças a Deus. Tito 2,15, porque as pessoas falam assim, ó, o ministro é chato pra caramba, o pastor é chato, fulano é chato, não sei o quê. Vamos lá. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Então você está vendo Paulo falando para Tito que ele tem que ensinar, exortar, animar a pessoa, vamos para cima. Rapaz, toma vergonha essa cara, vamos embora, tu pode fazer isso aí, não sei o quê. E também corrigir, isso aí que tu fez não é errado, isso aí é errado. Você não pode falar assim com fulano. É a missão de quem pastoreia. Te animar e te corrigir, te animar e te corrigir. Amém, gente? Se você não gostou, vai reclamar com Jesus, com Paulo, que é o apóstolo de fundação, com Pedro, com um monte de gente. E aí, a função dos ministros? Orientar na palavra. Atos 20, 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, nós temos a missão de orientar na palavra, de cuidar das pessoas, de ter como um rebanho. Um rebanho ele é cuidado, alimentado, apacentado, ele é orientado, não é desse jeito? Ou o pastor ele abre a porta e fala assim, vai-te embora, pastor, cambada. É assim que ele faz? Não, ele cuida da ovelha, ele trata, tira carrapicho. Tem ovelha que quer ser bode, mas aí o bode é de outro jeito. O bode fica sozinho no aprisco. Você já viu? Onde tem ovelha, o bode não fica. É ou não é? Quem aqui tem ovelha? Ou já teve ovelha? E quem já teve bode? Tem como deixar o bode com a ovelha? Por quê? Porque o bode ele maltrata, ele bate, ele agride a ovelha. E se o bode estiver no meio, ele tem que ficar isolado. Ele fica aqui, no cantinho do feio, até você virar ovelha. Vamos lá. Ensinar a congregar é uma missão dos ministros. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. A palavra admoestação quer dizer consolar, encorajar, fortalecer pela consolação, confortar. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, a missão de um ministro, ele é também te ensinar a estar aqui junto, na comunhão, congregando. E aí quando você fala, não gostei daquele irmão, eu falava isso, eu não gostei da cara daquele irmão que não sei o que lá. Aí o pastor falava assim, é mesmo? Então você vai trabalhar junto com seu irmão para você começar a gostar da cara dele. Aí o pastor me fazia ficar junto com o irmão que eu não gostava. Para quê? Para eu aprender a gostar do irmão, porque o erro não está no irmão, está em mim. O amor, ele é o quê? Doador, generoso. Então o orgulho, ele é vencido desse jeito. O orgulhoso fala, eu não gostei de fulano, não gostei de... Ainda me balançava todo assim. Todo bom, oh Deus amado. Deus é fiel, irmãos.
Como eu sofri na carne para aprender que era bom a gente andar em amor, em obediência, andar honrando os irmãos. Amém? Por isso que eu entro aqui, irmão, eu sei o sorriso que eu carrego no rosto, por que que eu tenho? Você vai aprender. Está aqui novo, vai aprender por quê? Porque quando você chegar num caminho, num lugar de segurança, você vai falar, rapaz, Deus é bom. Era para eu ter feito isso antes. Teimei até aqui à toa. Você vai ver que foi perda de tempo. Amém? Você não, diga assim, eu não. Eu já ando em obediência. Não fala não? Eu já ando em obediência. Eu já ando em honra. Eu ando em amor. Oh, glória, viu? Começa a repetir até virar verdade, irmão. Vamos lá. O ministro também, ele tem a missão de corrigir. 2 Timóteo 4:2. E aqui eu quero pensar uma coisa. Que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. E é engraçado que Paulo está dando a instrução para o rapaz mais jovem que tinha na igreja. Timóteo. Timóteo era um garoto bem novinho. E aí as pessoas não recebiam muito bem dele, porque ele era novo. Amém, irmão? E Paulo falava para ele assim, ó, não deixe isso te atrapalhar, não. Prega, exorta, corrige, porque existe um chamado sobre a sua vida, independente da sua idade, ande segundo o chamado que Deus te deu. Amém, irmão? Porque eu já cansei de dar conselho segundo o chamado que Deus me deu. Não segundo o que eu tinha como consciência, como conhecimento. Mas recebendo do Espírito instruções que destravavam, quebravam cadeias na vida de pessoas e as pessoas mudavam suas vidas. Porque o chamado não tem a ver com idade. Claro que a gente treina as pessoas, elas passam por tantas coisas, recebem muito não para estar aqui na frente. Vou dar o exemplo do Alan. O Alan para estar aqui na frente, eu já dei muito não para o Alan. Já ignorei ele, deixei ele longe. Falei que não ia falar com ele, deixei ele isolado para ver onde ele estava. Aí hoje você vê o Alan pastor aqui, mas você não sabe o que ele teve que passar para ele hoje ser digno de confiança, de eu falar assim, não, hoje o Alan me auxilia no pastoreio. Porque eu sei que onde o Alan estiver, eu estou. Ele não vai dar um conselho segundo aquilo que eu não acho que é um conselho. Porque ele está perto de mim, me conhece, já me conheceu, entende como eu penso, e ele vai instruir você, seu filho, seja quem for, segundo aquilo que eu pensaria. E se ele tiver dúvida, ele não vai abrir a boca, ele vai me perguntar e eu vou responder para ele, e ele vai instruir a pessoa segundo a orientação que ele tem. Amém? Então a visão, irmãos, ela só vai ser completada porque nós vamos manter esse ambiente de honra entre nós. Na nossa casa, no relacionamento, seja lá onde for, no nosso trabalho. Amém? E aí eu quero falar sobre honrar as autoridades. Romanos 13, versículo 2. Porque por isso que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesma a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministra de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? E ele está falando aqui dos ministros, porque eles trabalham, então você tem que pagar o imposto. Ah, dá raiva de pagar imposto, isso aqui. Claro que às vezes a gente tem um imposto abusivo. Pode ter algo que é exagerado. Mas o seu imposto, ele paga o policial, ele paga o juiz, ele paga o médico, ele paga um monte de gente. Você não vai usar lá quando for preciso? Ou você quer, num momento de injustiça, você chegar lá perante o juiz, eu quero que o juiz julgue a minha causa. Chega lá, ué, cadê o juiz? Ah, não tinha dinheiro para pagar o juiz. Ah, não tinha, e agora? Agora tu se vira. Quem ia gostar de que acontecesse isso? Ou que alguém fizesse, te causasse um dano, você ligasse para a polícia. Policial, por favor, vem aqui me socorrer. Aí daqui a pouco, cadê o policial? Não tem policial. Por quê? É porque não tem salário para pagar o policial. Aí a pessoa fica assim, ai, que paga imposto, é muito ruim, que não sei o que. Não, irmão, seu imposto está fazendo com que os órgãos públicos funcionem. Amém? Oh, glória. Então, se alguém faz coisa ao negro, não faça. Você pode precisar e não ter. Vamos lá. Honrar o casamento. Aí aqui que o calo aperta. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor.
porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Estar sujeito vem da palavra upotássio, que quer dizer obedecer, se subordinar, estar sob a liderança. A mulher está sujeita ao marido, quer dizer que o marido, diante do Senhor, já ia falar besteira, ele é o líder de casa. Então, é uma frase que a gente vem repetindo ao longo do ano. Eu ensino certo e falo errado, não dá. Quem é o sacerdote do lar? Fala alto. Fala alto, gente. Não, é a mulher e o homem. A Bíblia, Jesus Cristo, no sacrifício dele, ele fez todos os sacerdotes. Não existe o homem é o sacerdote. O homem é o líder do lar. Ser líder e ser sacerdote são coisas diferentes. Agora, o homem, ele tem o comissionamento de liderar a sua casa. E liderar, irmão, um bom líder, ele faz com que tudo trabalhe em harmonia. Um bom líder não é um tirano. Quem aqui gostava do Hitler? Hitler era um tirano. Então ninguém gostava dele, não é? Só aqueles que gostavam da tirania. Então um bom líder não tem que ser um Hitler dentro de casa. Ele trabalha, ele faz tudo para que a casa tenha harmonia. A liderança dele gera harmonia e não confusão. Cadê? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Por que está dizendo para o marido amar a mulher e a mulher se sujeitar? Porque é a dificuldade dos dois. O marido ser dócil, ser amoroso, ser generoso, ser gentil, ser aquele que doa, é mais difícil do que para a mulher. A mulher já tem isso nela, esse amor, essa coisa de entrega. E aí o que Deus fala através de Paulo para as mulheres? Para se sujeitar à liderança. Por quê? Porque a mulher quer mandar. A leoa, se você for ver o comportamento dos leões, a leoa ela ruge pro leão de vez em quando. O leão dá-lhe um rugidão, ela, epa, o negócio deu certo não. Amém? Mas a leoa ela quer rugir, ela tenta. Só que dentro do ambiente familiar isso não é bom. Por quê? Porque, mulheres, vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem ter um casamento feliz, faça do seu marido um rei na sua casa. Honre a ele. Faça ele se sentir bem ao chegar em casa. A pior coisa é o marido chegar em casa e falar assim, ô desgraça, começou essa mulher no meu ouvido. Quer conversar? Tudo tem seu tempo. Seu marido chegou em casa, ô meu amor, você quer jantar? Você quer descansar um pouquinho? Você quer tomar um banho? Vai lá que eu já fiz sua janta. Trata ele bem. Por quê? Vocês têm um jeitinho de conseguir tudo que querem. É só tratar com amor. Aí a mulher quer embater. Você não faz isso, você não sei o que. Aí quem não faz mesmo. Por quê? Porque o homem, desde criancinha, ele é treinado a competir. Se você gera um ambiente de competição, você não é treinado a competir. O menino compete a bolinha de gude, não sei como é que chama aqui. Compete no futebol, compete na luta, compete não sei o que, compete no brincadeira de pegar um tocar no outro. Compete o tempo inteiro. Aí a mulher não, a mulher brinca de bonequinha, de não sei o que, de nananã, de nananã. E chega no casamento, ela quer competir com o marido. Vai perder, o marido tem mais experiência, que ele está acostumado a andar nesse ambiente de conflito. E aí ele olha para você, espera um carinho, e você está arrumando briga, está lutando com a arma errada. Se o seu marido chegar em casa e ele se sentir honrado, ele vai sempre ter o desejo de estar em casa com você, porque ele fala, não, a minha rainha está em casa me esperando. Agora, se ele olhar para você e disser, a minha adversária está em casa me esperando, ele não vai querer nem ir para casa. E é aí que o pastor tem que entrar no meio, porque aí está o marido flertando na rua, daqui a pouco está com a amante. Por quê? Porque chega em casa a mulher, pelo amor de Deus. E aí, da mesma forma, o marido, a mulher não se sente protegida, ela não sente desejo de estar honrando esse homem, porque ela não se sente protegida, é sempre um grosso, gritando, falando alto,
querendo se impor. A mulher não gosta disso. A mulher ela foi criada pelo pai como uma princesinha. O papai sempre cuidava. Ai, meu bebê, não sei o quê. O irmão não, o irmão tomava conta. Levanta daí, moleque. Tu é fresco, levanta daí. Caiu, levanta. Limpa essa poeira e vai andar de novo. A menina não caiu. Meu bebê, deixa o papai vai vir dar beijinho. Tadinha, vem cá, papai vai fazer curativo. Ela quer isso do marido. Aí o marido está agindo também da maneira errada. Aí o que acontece? Dois bicudos não se beijam. O orgulho entrar no meio. Eu só faço se tu fizer. Aí acabou o casamento. Aí que começa. Mas eu fiz porque tu fez. Eu só fiz isso porque tu fez aquilo. Eu só fiz aquilo porque você fez isso. Ninguém se ajusta. Ninguém quer abrir mão do orgulho e andar no amor para poder se ajustar. Aí o que acontece? Esterilidade dentro do casamento. Aí não tem mais relação. Ninguém quer mais olhar um para o outro. Fica um correndo do outro dentro de casa. É ou não é assim? Fala assim, não é porque lá em casa não é. Então, 1 Pedro 3,1 vai falar a mesma coisa. Eu não vou ler, mas vai falar a mesma coisa. Colossenses 3,18 também vai falar. Só que aqui tem um ponto que eu quero falar. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. A palavra filhos aqui é nessa que tem também um descontrole com os filhos. Porque, irmão, eu sempre falo para os filhos. Os filhos falam assim, não, que meu pai é isso, meu pai é aquilo, não sei o quê. Eu fui filho. Quem é que não foi filho? Levanta a mão aí. Então, quem é pai? Levanta a mão. Aí eu vou te falar, os dois vão abrir os olhos agora e vão enxergar. Para o pai e para a mãe, o filho sempre vai ser criança. Não adianta. Você que é filho, entenda isso. Você vai estar velho de muleta. Teu pai vai olhar para você e vai, minha menininha. Sempre você vai ser a criancinha do papai e da mamãe. Sempre. Independente da sua idade. Mas aí os pais também, quando a gente vem para a palavra, a gente aprende a equilibrar esse negócio. Então a palavra aqui, filhos, obedeçam a todos os seus pais. O filho é teknon, criança, menininho, criancinha. Quando é criança, os filhos devem obediência total aos seus pais. Não é? Até porque, se não fizer, se quebra todo porque acha que sabe muito. O jovem, acontece isso, né? Não obedece o pai, aí vai fazer o que quer, quando vai, se quebra todo, ele tem que voltar para o pai. Aí o pai tem que, tá vendo? Te avisei, não sei o quê, anda assim, que é melhor e tal. Vamos seguir. 1 Coríntios 7,3. Oh Deus. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, homem e mulher não pode dever. Como é que eu vou falar? Já entenderam, né? Para o seu cônjuge. Então, a Bíblia está falando que o seu corpo pertence a ela e o corpo dela pertence a você. E aí Paulo no final está falando aqui, ó, que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Porque aí fala assim, eu já não estou com vontade, estou com dor de cabeça. Vai tomar um analgésico e cumpre o que a palavra está dizendo, vai ser melhor para você. É melhor você ter uma dor de cabeça e fazer o que tem que fazer do que um chifre na cabeça e ficar doendo durante muito tempo, não é? Então, fica a dica, hashtag. Vamos lá. Honrando aos pais. Êxodo 20:12 fala que honrar aos pais vai prolongar os dias na terra, não é assim? Só que essa honra, a gente precisa entender o equilíbrio, o ponto de equilíbrio do teknon, que uma passagem, ela não vai anular a outra. Teknon ali está dizendo uma coisa, que a criança deve obediência total aos pais. Agora, quando chega uma certa etapa da sua vida, ele não deve mais obediência aos pais. Deve honra. A honra sempre vai dever pro resto da vida. Amém, gente? Honra aos pais, resto da vida. Honrar é ter a pessoa num lugar especial. Desonrar, tratar como comum, como um qualquer. Honrar, você olhar para seu pai e sua mãe e falar, não, meu pai e minha mãe, eles são especiais. Eles estão num lugar especial.
Nada vai se comparar a meu pai e minha mãe. Porém, existem comportamentos, existem caminhos por onde a gente transita, onde o pai e a mãe não vai mais caminhar com a gente. Amém? Vamos lá. Até quando o filho deve obediência aos pais? A obediência diretiva. Do pai ter o controle daquilo que ele vai tomar de decisão. Quem sabe falar? Ninguém fala. Ninguém vai falar? Até ele se tornar adulto. Amém? E aí a gente vai entender isso aqui. Existem três passos que são o deixar. Você tirou 10 minutos do meu tempo, que não era 50, era uma. Vamos lá. 3 passos do deixar. Primeiro, deixar financeiro. Isso são sinais da maturidade. Deixar financeiro. Isenta da obediência financeira. O deixar financeiro, ele vai isentar o adulto da obediência financeira dos pais. A pessoa faz o que quer com o dinheiro que recebe do seu próprio trabalho. Faz os seus planos pessoais. Não isenta da pessoa cumprir com os seus acordos dentro da sua casa, seu contexto familiar. Amém? Não vem nego dar uma de doido falar aqui que o pastor falou que você hoje em dia precisa pagar mais nada, que você agora se manda. Não. A gente tem um ditado no Brasil, combinado não sai caro. Quem já ouviu esse ditado no Brasil? Combinado não sai caro. Então, combinado não sai caro. Se você sentou com seu pai e sua mãe, jovem, cadê o jovem? Levanta a mão aí. Vocês são velhos? Aí que vocês já casaram também, né? Jovem solteiro, levanta a mão. Vai lá, jovem solteiro. Levantaram a mão. Se você combinou com seu pai e com a sua mãe, não, pai, eu vou ajudar na luz, eu vou pagar aí a conta disso, a conta daquilo. Independente de você ser adulto ou não, você vai cumprir com a sua palavra. Aquilo que é extra combinado, você faz o que você quiser do seu dinheiro. Amém? Amém ou não amém? Então, isso aí. Principalmente os jovens digam amém. Então, se você tem um acordo com a sua família para manter a casa que você mora com eles, cumpra com esse acordo. Cumprir o seu acordo, o que você faz com o seu dinheiro é problema seu. Amém? Desde que você não traga dano para os seus pais. Não vai dar uma de doido, entrar numa dívida nisso, naquilo, não sei o que lá, para o seu pai e sua mãe tem que socorrer. Vamos lá. Deixar emocional, que é ligado à dependência emocional dos pais. Então, geralmente, isso aí está ligado ao terceiro deixar, que eu vou falar daqui a pouco. Você vai ver que o deixar emocional, às vezes, precisa ter uma ruptura para poder ter o deixar emocional. Então, o que é o deixar emocional? Ele isenta o adulto de pedir autorização para gerir a própria vida. A pessoa tem autonomia na tomada de decisão. Acontece quando o filho se torna adulto. Não é adulto, tem que se submeter. É adulto, tem. Se não for Jesus, não atende, tá bem? Se não for adulto, então ele se submete. Se ele for adulto, ele tem a capacidade de gerir a sua vida. Amém, irmãos? Então, geralmente, isso acontece quando o filho se casa. O deixar emocional geralmente acontece quando o filho se casa. Porque aí, o filho, a esposa ou o marido, os jovens, eles vão lidar com o seu novo contexto familiar. Amém, irmão? E pai e mãe não pode mais falar, não, amanhã você está na minha casa porque eu mando. Não, não pode, você não manda mais em nada. Amém, pai e mãe? Fala assim, amém? Então, isso aí. Seu filho casou, ou seu filho saiu de casa para morar sozinho, você não manda na vida dele. Seu filho ficou adulto, você não manda na vida dele. Amém? Pai e mãe, não venha trazer desequilíbrio para a vida do seu filho. Porque você gera um dependente emocional que não vai saber tomar decisão, que não vai enfrentar as dificuldades na vida, que daqui a pouco você morre e tem um adulto frouxo aí sofrendo, dando trabalho para o pastor. Amém? Por isso você vê um monte de homem burro velho que vivia na saia da mãe, não toma decisão de nada, vive empurrando as coisas com a barriga, fugindo de conflito. Meu pai falava para mim assim, ó, arrumou um problema? Ele, olhava assim, ó, agora você vai lá e vai resolver. Ele mandava eu ir dar meu jeito de resolver meu problema. Por isso que eu não tenho medo de confronto. Porque eu tive um pai que fazia eu não tinha saia da mãe não, irmão. Se eu quisesse me esconder embaixo da saia da minha mãe, meu pai mandava eu e minha mãe junto. Não tinha negócio de mãe não. Meu pai falava, você é homem, vai resolver seus problemas. Fez não sei o quê,
Então agora você vai ter o prejuízo tal, você vai sofrer tal consequência, porque você arrumou esse problema. E aí eu tinha que fazer, dar meu jeito, amém? Então quando a mãe e o pai protegem muito, não deixa o filho ter autonomia em decisão, uma coisa é orientar, outra coisa é mandar. Mandar, não, porque ele é adulto. Sabe por quê, irmão? Ah, não, mas não é bem assim, isso aqui. Não, seu filho tem 21 anos e comete um crime, quem vai preso? Se ele pode ser preso, ele pode também começar a aprender a tomar decisão. Amém? Que você não vai preso no lugar dele. Então deixa ele crescer. Ensine ele, esteja lá, meu filho. Eu estou aqui disponível para te orientar. Pai, cara, coisa linda você ver um filho que chega para o pai e para a mãe. Pai, olha só, estou pensando em fazer um projeto tal, não sei o quê. O que o senhor acha? O que a senhora acha? Ah, eu acho que isso aí ia ser legal, isso não ia, tal. Pô, muito obrigado pelo seu conselho. E aí vai lá e toma atitude segundo o conselho que ele recebeu. Ele decide tomar, agora fala, o pai e a mãe, o filho vai fazer alguma coisa. Não vai fazer isso. Isso aí, não, tu não vai fazer. Você não manda nele mais, é adulto. Ele responde criminalmente, então ele também tem que responder na vida dele normal, para aprender. Às vezes, o jovem tem que também dar umas escorregadas, para ele entender que aquilo ali é ruim. Não é? Hoje eu falo, poxa, se eu tivesse ouvido meu pai, um monte de coisa. Meu pai ele não me mandava. Ele dava orientação, minha mãe também dava orientação. Eu falo, quantos aqui não pensam assim? Poxa, se eu tivesse ouvido meu pai em tal coisa. Fala aí, levanta a mão, quem pensa, já pensou assim? Amém, irmão? Porque às vezes o pai e a mãe é chato, né? É chato. Chato nada, está cuidando da sua vida. Quem já passou lá no caminho. É aquele ditado que a gente fala, quando tu tá indo pescar, eu já sei o peixe já há muito tempo. Eles já foram no caminho que você está tentando achar. Aí o jovem tem essa mania de achar que sabe tudo também. Nasceu ontem, acha que sabe tudo. Às vezes eu estou conversando, irmão, jovem de 12, 13, 14, 15 anos, aí eu vou conversar com ele, sabe tudo. Sabe tudo. Não, isso aí eu sei. Isso aqui eu sei. Ah, tu sabe, o descobridor do mundo. Dá vontade de fazer igual Deus, assim, aparecer para ele e falar assim, onde você estava quando eu criei o céu e a terra? Onde você estava, não sei o quê. Não dá vontade? Tu sabe tudo, o que tu já construiu? O que tu já fez? O que tu já passou? Tu não sabe nem o que é montar no cavalo no pelo, rapaz? Tá querendo cavalgar? Sai fora daí, moleque. Dá vontade de falar isso, não dá? Então, o jovem tem essa coisa de achar que sabe tudo, que faz tudo, que é o dono da verdade. Então, ouça o conselho do seu pai. Se depois do conselho do seu pai você quiser tomar atitude X que vai te causar um dano, o problema é seu. O seu pai e a sua mãe vão estar lá para te amar, mas eles não vão mandar mais na sua vida. Amém? Então, o deixar geográfico, isso é o deixar emocional. Você tem você que tem a responsabilidade de gerir a sua vida, porque você já é adulto. Agora, emocional não. O seu pai e a sua mãe, aconselhamento não, que seu pai e sua mãe, eles têm ali o amor no coração, eles vão te dar o conselho segundo o amor, para que você não sofra dano na sua vida. Ouça o conselho do pai e da mãe. É muito bom, é importante demais, gente. É importante demais o jovem ouvir o pai e a mãe. O pai e a mãe está vendo. Irmão, a gente já andou no caminho. Vou repetir. Você está entrando na escola agora. A gente já deu aula. Nós já andamos lá nesse lugar. Não adianta o filho achar que vai dar volta no pai e na mãe, porque a gente também já quis dar volta no nosso pai e na nossa mãe. Ou aqui só tem santo, um anjinho com a auréola na cabeça. Quantos aqui não tentaram dar uma fuga para namorar? Todo mundo ri, né? Mas ninguém vai falar que não. Todo mundo já deu uma aprontada de alguma forma. Então não adianta, você não vai nos surpreender. E o pai e a mãe tem o negócio do cheiro. Hoje eu olho, eu já tinha isso com meus sobrinhos, e hoje eu olho para você. Eu sei que você está aprontando, irmão. Eu sinto cheiro no negócio. Pai e a mãe é a mesma coisa. Pai, ele olha para o filho e fala assim, sinto o cheiro de alguma coisa aprontando no ar. É assim que funciona. Você pode achar que está enganando seu pai e sua mãe, mas não está. Revelei o segredo. Vamos lá. E o deixar geográfico, ele isenta da obediência de obrigação de executar tarefas ou acordos dentro de casa, né? Mas se não tiver antes sido combinado. O que é o deixar geográfico? Você sai da casa do pai e da mãe. Geralmente sai casado, né? Ou tem jovem que sai e quer morar sozinho, ou vai estudar em algum lugar longe, ou vai trabalhar em algum lugar longe, ou quer morar sozinho. O jovem adulto, ele tem esse direito. Então, o deixar geográfico, ele isenta o jovem de fazer tarefa dentro de casa, na casa dos pais. Ele isenta ele dele ter que pagar conta na casa dos pais, a não ser que
Quando ele sai, ele diga, pai, estou saindo, mas eu vou continuar ajudando o Senhor nisso, nisso, nisso. Deu sua palavra, irmão, morra com a sua palavra. Amém? E aí eu tenho um exemplo aqui do Vitor. Eu vou falar porque da minha família eu vou falar. Então, não adianta nem falar que não pode falar que eu posso. Então, o Vitor. Eu conheço o contexto familiar do Anderson e da Suzana. O Vitor, ele é um jovem adulto, não é? Ele é adulto. O Vitor, ele tem o recurso que ele recebe. Ele tem um acordo com o pai e com a mãe dele, onde ele ajuda nas contas de casa. O Anderson não pergunta o que ele faz com o dinheiro. Pergunta, Anderson, vem aqui na frente, por favor. Vem cá, para você não achar que eu estou mentindo. Vem cá, Vitor, também. A gente vai terminar aqui. A gente vai terminar aqui com 2 passagenzinhas. E aí você vai ver, vai olhar para a cara dos dois. Tá aqui, ó. Vem cá, junto, pode juntar aqui. Fica aí, mano. Olha para lá. Eu vou perguntar e vocês respondem. Anderson, fora do contexto do acordo que vocês têm de pagar conta e tarefa dentro de casa, você procura saber o que o Vitor faz ou tenta mandar no que o Vitor faz no dinheiro dele? Você manda na vida do Vitor? Você tenta mandar nos relacionamentos do Vitor? Amém, irmãos? Isso é uma família equilibrada. Aí o Vitor, a gente fala no Brasil, assume o BO dele. O Vitor, ele arruma o problema dele e resolve o problema dele. O Anderson, como ele falou, ele está aqui para orientar. Só que o Anderson não manda nas finanças do Vitor. O Anderson não manda nos horários do Vitor. O Anderson não manda na vida do Vitor de dizer que ele vai ou não em algum lugar. Ele não faz isso. O Anderson, sendo o líder da casa, ele fala, a minha casa tem regra. A regra é essa, essa, essa. Não saia da regra. Fora isso, você é um adulto responsável pela sua vida. Amém, irmãos? Muito obrigado. Família Santana, palmas para eles. Aê! Só para deixar claro, o da direita era o pai, tá bem? Pronto, aí vocês já entenderam. O da direita aqui era o pai. E aí, nós andamos, segundo a palavra, o Ministério de Música pode vir, a gente vai terminar com isso aqui. A gente anda segundo a palavra e a gente recebe recompensa por andar segundo a palavra. Amém, irmãos? E aí, Provérbios 3:1 diz, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, e isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém, irmão? A palavra, ela traz benefício. Andar obediente segundo a palavra, você vai ter seu celeiro cheio, a sua casa feliz, a tua casa em paz, o seu casamento feliz. O que depende de nós? Deixar o orgulho e andar em amor. O amor, ele cuida, é generoso. O amor, ele faz com que a gente possa fazer a vida do outro se tornar muito mais fácil. Um casamento, ele é constituído para eu fazer a pessoa com quem eu casei feliz, não para eu me fazer feliz. Um casamento onde um dos dois está querendo ser feliz é um casamento egoísta, está totalmente errado. Amém, irmãos? Você casou para fazer o outro feliz. Você casou para se doar. E o outro vai se doar para você também. E aí vocês vão viver em harmonia. Aí a pessoa fala assim, mas só eu tenho. É isso mesmo, irmão. Jesus, ele não morreu por ele, não. As pessoas ficam falando, mas aí também é fácil. Mas Jesus não morreu por ele. Jesus morreu por ele?
morreu por mim e por você. Se doou. E ele fala para o marido se doar, dar a vida pela sua esposa. Se doou, ele se doou pelo próximo. Então eu e você, o que a gente faz no casamento? A gente se doa pelo próximo. Abre mão. Às vezes até de estar certo abre mão. Só para ter a paz. Ô meu amor, não quero brigar. Vamos fazer as pazes aqui. Me perdoe porque eu falei desse modo. Irmão, andar em perdão. E você tem a oportunidade hoje de consertar algumas coisas. Hoje é o culto de ceia. Hoje o pastor está com essa incrível missão. Conseguir terminar ali. A gente está com a incrível missão de ceiar, de fazer ceia, ministração, falar da visão. E aí hoje no culto de ceia você tem a oportunidade. É um memorial onde a gente relembra o que Jesus conquistou para nós. E o primeiro princípio, o primeiro presente que Jesus nos deu foi o perdão. Porque Jesus morreu para que nós tivéssemos direito a ter comunhão com Deus, que o homem não tinha. A estar ligado com Deus de novo. Que o homem se separou lá no Éden. E aí Deus, ele conseguiu, através do sacrifício de Jesus, tornar santo aquilo que era maldito. Para que ele pudesse ter comunhão com a humanidade. Através do sacrifício de Jesus. Então a ceia tem muito a ver com o perdão. E hoje você tem a oportunidade de mudar a sua vida. De ceiar e falar assim, não, Pai, hoje, através desse memorial, eu decido andar em perdão e amor e abrir mão daquilo que eu tenho como orgulho, aquilo que eu estou andando que está fazendo mal ao meu próximo. Irmão, se você olha para o próximo, se você olha para a sua esposa ou para o seu marido, ou para o seu filho, ou filho para os pais, olhe agora o momento de introspecção. Olhe e veja se você está fazendo mal de alguma forma para o seu familiar, para o seu irmão da igreja, para o seu pastor ou pastor para a sua ovelha. Irmão, de alguma forma, vamos olhar para dentro e ver, porque a gente sabe, a gente identifica que está fazendo mal ao outro. Que o orgulho não seja aquilo que norteia a nossa vida, mas que seja o amor, a paz, generosidade. Lembra de Jesus. Eu não sou melhor que Jesus para dizer que eu não vou perdoar alguém. Que se a gente não perdoa, gente, a oração do Pai Nosso. Perdoe a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos. Perdoa porque nós também estamos perdoando. Então quem perdoa tem direito de ser perdoado. Quem não perdoa vai ser retido. Amém, irmãos?